Oi, gente, aqui é a Luana e hoje eu voltei para fazer a resenha de Aquele Verão da autora Sarah Dessen. Essa daqui é a quinta resenha do desafio de 12 livros para ler e eu estou extremamente feliz que eu estou quase na metade do desafio. Para quem achou que não ia conseguir nada, estar na metade é algo muito grande. Eu sei que já estamos no mês 9, porém eu ainda tô feliz, tá? Porque vou chegar na metade. Tô quase lá, gente, quase lá. Se você ainda não viu os livros que eu escolhi para esse desafio, eu vou deixar nos cards o vídeo dos livros. E caso você não saiba, as resenhas aqui funcionam assim. Eu deixo aqui na tela a minutagem e eu vou falar um pouquinho, bem pouquinho, sobre o livro e a autora. Vou falar a sinopse e depois é a minha opinião. A questão aqui é falar mais sobre a minha opinião mesmo, porque é o que conta mais, né, Lanço? Sobre o livro e a autora. O livro ele foi escrito pela autora Sarah Dessen e é o primeiro livro da autora publicado. Eu li no site da autora que realmente foi um dos primeiros livros que ela escreveu e inclusive ela achava que não era para ser um young adult e no final das contas acabou sendo um young adult. O livro ele foi publicado em 2004 lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil em 2013 pela editora ID. Hoje em dia a editora ID não existe mais, mas enfim, depois falaremos sobre isso. O livro ele conta a história da Raven. Ela é uma menina que tem dois problemas envolvendo o casamento. O primeiro que é o pai dela que está se casando com a madrasta dela, que a mãe dela chama carinhosamente de mulherzinha do tempo. E a irmã dela que está noiva e também vai se casar daqui a um pouquinho tempo com um cara que a Raven acha muito sem graça, muito sem sal e muito... E nesse momento do livro ela acaba se lembrando de um verão muito especial, do qual todas as coisas eram muito boas, tanto o relacionamento dela com a irmã como o relacionamento dos pais dela, era tipo tudo perfeito. E ela atribui muito essa perfeição ao menino que se chama Summer. Summer em inglês é verão, que depois também vamos falar sobre isso. A Raven tá numa época ali que é nas férias de escola, então ela conta um pouquinho pra gente sobre como é que é o trabalho dela, sobre como tá esse relacionamento dela com a mãe e com o pai que não mora mais junto, com a irmã que tá enlouquecida com o casamento e também tá um pouquinho insuportável. Eu tenho que confessar que apesar de eu ter ficado com um nozinho na garganta no final do livro, eu não acredito que ele seja meu favorito, porque pra mim faltou alguma coisa. A autora colocou pontos muito importantes, principalmente com relação ao relacionamento da personagem principal com a irmã dela. E ela acabou desenvolvendo os pontos que ela colocou de uma forma muito interessante e nada assim que saia fora da casinha, totalmente real e coisas que poderiam ter acontecido, reações que poderiam ter acontecido, porém eu sinto que algo faltou. Eu fiquei pensando se era o fato da personagem principal não ser tão carismática assim, ou se era pelo fato de ser o primeiro livro da autora e ela não tá ainda acostumada com o desenvolvimento das histórias que ela queria falar. Porém, como eu já disse, eu acabei gostando da história e achei que alguns pontos foram realmente muito bem trabalhados. E o fato de ela retratar tão bem a adolescente, eu acabei me irritando com a personagem, mas ao mesmo tempo entendendo e tendo noção que se eu tivesse 15 anos, provavelmente eu ia me comportar daquele jeito e muitas outras pessoas também iam se comportar da mesma forma que a Raven. Isso foi bem bacana na história, porque mostrou que realmente a autora conhece bastante dessa coisa de ser adolescente e de ter algumas noias adolescentes. Uma questão nessa coisa dela ser muito preocupada e de ter preocupações típicas adolescentes é o fato da personagem principal nesse livro acabar se preocupando muito por ser muito magra. Ela acha que ela é muito magra, ela é muito alta, ela tem as pernas super grandes e meu Deus, eu sou maior que todo mundo, como assim? E é uma coisa que eu acabei me identificando porque eu fiquei pensando muito de quando eu era adolescente e de como eu me preocupava e eu queria muito ter cabelo liso, porque eu não queria ter cabelo crespo por algum motivo, eu ficava me preocupando muito. E hoje em dia eu percebo que não era para me ter preocupado tanto com uma coisa que não era para me preocupar. A mesma coisa acontece aqui com a Raven. Durante a leitura a gente sabe que ela não é uma pessoa doente, ela não tem anorexia, não tem bulimia, ela não tem problemas físicos que fazem com que ela fique magra, ela simplesmente é magra. E a gente acaba até conhecendo outra pessoa que é magra, mas é mais velha, e a Raven meio que fica assim admirada. Como é que ela pode, sabe, ter o mesmo biotipo que eu e ser
tão assim desejada, as pessoas gostarem tanto dela, até eu mesmo gostar dela, só que quando eu me vejo no espelho, sabe, eu não acho que eu sou tudo isso. Eu acho que às vezes a adolescente acaba vendo muita gente, sabe, na tela, tanto na TV, como no celular, no computador, enfim, e acaba achando parecido, só que quando vai se ver sempre acha defeito, sempre tem algum problema e tudo é o fim do mundo, quando na verdade não é. Esse é o tipo de livro que a gente acaba entendendo muito ele e pegando muitas coisas depois que a gente termina de ler. Eu acabei percebendo muitas coisas da história por enquanto que eu estava fazendo a resenha para esse vídeo, e eu vi o quão bonito ele é e quão complexo e quantas coisas a autora tocou de uma forma assim que não fosse, meu Deus, arrebatadora, e sim de forma tranquila, que faz com que a gente entenda que pode acontecer com qualquer um, que provavelmente aconteceu com muitas pessoas as mesmas coisas. E principalmente o que acabou me conquistando mais no livro aos pouquinhos foi que não tem um relacionamento romântico. A gente tem relacionamento de pai e mãe com relação aos filhos, principalmente da Raven com o pai, né, nessa coisa da madrasta e tal. O relacionamento da Raven com a irmã dela. E assim, gente, não tem uma coisa romântica. A Raven, ela pensa assim no relacionamento da irmã dela com o Summer. Ela fala bastante desse verão, né, do Summer, verão, e do cara Summer. A gente que tá de fora e às vezes também um pouquinho mais velho, acaba entendendo que ela tinha um crush nele, mas não no sentido, eu quero dar umas bitoca nele, mas pela pessoa lembrar ela tantas coisas boas, sabe? Ela não queria ficar com ele, ela não queria beijar ele, sabe? Namorar com ele, qualquer coisa do tipo, ela só lembrava das coisas boas e ela queria que aquilo voltasse, e ele era meio que a representação disso. Então a autora não ter colocado um homem lá, vou te pegar e tudo mais, e não ser isso a história, foi o que mais me conquistou e o que fez com que eu quisesse ler outros livros dela, porque eu já vi bastante gente falando que os outros livros dela também são assim, sabe? Não é o carinha que a menina fica enlouquecida e fica pensando no carinha e, oh meu Deus, minha vida é só o carinha. Agora, alguns pontos que eu estou muita dúvida e eu não estou entendendo, que é com relação à edição do livro. Eu fiquei pensando se teve algum trocadilho com o nome do menino, né, o Summer, e o nome do livro, porque aqui na edição em português não dá para perceber muito isso. Então, caso você saiba se tem alguma relação e tal, vocês, por favor, me falem aqui nos comentários. Outra questão é que revisão está macaca. Assim, gente, primeiro tudo, quando a gente aprende a escrever e a ler, a gente sabe que início de parágrafo a gente faz o quê? A gente bota 2 dedinhos para poder dar um recuo no parágrafo para começar parágrafo novo. Nesse livro, toda vez que começa um parágrafo, principalmente desse lado aqui, que é o lado direito da folha, não tem recuo de início de parágrafo. E me dá um pouquinho de nervoso porque o meu toque não deixa. Outra questão é que tem momentos que não tem ponto, não tem vírgula, não tem nada. Ou a vírgula está no lugar errado, ou o ponto está no lugar errado. Parágrafos muito estranhos, muito estranho. Tá muito óbvio que o parágrafo tá horrível. Tá mal feito, tá sem sentido, que é problema do revisor mesmo, que teve uma pequena preguiça ali. E assim, isso eu falo com uma pessoa que começou a ler ali de boas o livro e nem se preocupa muito nisso. E tava absurdo. Chegou no final da história e fiquei, gente, mas como assim que vocês deixaram passar isso aqui? Mas mesmo assim, dá pra ler, tá? Se você relevar, dá pra ler, dá pra entender a história e dá pra curtir. Mas é uma coisa que eu fico abismada. Se você já leu algum livro da autora, por favor, me deixa aqui nos comentários outros livros que eu posso ler, que você tenha gostado bastante. E se você gostou desse vídeo, não esquece de apertar em gostei, se inscrever no canal e de votar aqui na enquete pro próximo livro que eu vou ler, porque eu sempre fico indecisa pra isso. Então é isso, gente. Tchau!